Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Glórias, louvores e aleluias àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. Tudo acontece pela bondade do Senhor, pela graça de Deus para com todos nós. Não é assim mesmo? Você crê nisso? É a bondade de Deus que nos permite viver. É o Senhor quem cuida de nós, quem guia os passos dos seus filhinhos. Por isso, todo louvor, glória e honra ao Senhor. E um abraço para você que está nos acompanhando agora nos mais diferentes lugares aí, diferentes cidades, regiões do Brasil. Você que também nos acompanha do exterior. E a gente tem a alegria de ter aqui na Novo Tempo telespectadores das mais diferentes denominações religiosas. Eu sei de gente querida que é católica, que assiste com carinho a Novo Tempo, irmãos da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, gente que é da Maranata, gente que é da Batista, da Presbiteriana, Metodista, além, é claro, dos Adventistas, tanta gente. Independentemente de qual seja a sua denominação religiosa, muito obrigado por sua amizade, pelo carinho de sua audiência. Peço que você sempre ore por mim, pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos que integram aqui o ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Outro dia eu fiquei feliz de ver alguém comentar numa das redes sociais que nós aqui da Novo Tempo somos muito respeitosos para com todas as igrejas, todas as religiões. A pessoa escreveu assim: eles pregam aquilo que eles acreditam, mas sempre com muito respeito para com quem pensa diferente. Eu gostei de ver isso. E é assim mesmo. E aliás, isso eu não diria que é virtude nossa, isso é até obrigação nossa, não é? Como é que você pode dizer que é um cristão? Você tem suas convicções, mas trata os outros que pensam diferente com desrespeito, com ofensas, nada disso. É obrigação nossa, minha, e permita-me a franqueza, sua também. Se você é um cristão, é dever de todos nós tratarmos uns aos outros, e mesmo aqueles que não são cristãos, tratarmos todas as pessoas com carinho, com bondade, com respeito. O fato de você respeitar, de tratar assim com carinho, com bondade, não significa que você concorda com o que a pessoa pensa, com o que a pessoa diz ou faz, mas você respeita. Afinal de contas, todo mundo é livre para pensar, para dizer, né? Para fazer o que acha que é certo. Eu creio que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte, é a Igreja de Deus, mas eu sei que a Igreja de Deus é maior do que a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sei que Deus tem seus filhinhos sinceros em todos os movimentos religiosos e até fora deles.
Então eu tenho que tratar todas as pessoas com respeito e procurar compreendê-las, ainda que eu tenha minhas convicções pessoais e procure vivê-las. É assim, ore por nós, sempre que você lembrar, tá bom? E vamos todos tratar uns aos outros com respeito, com bondade, com carinho. Eu tenho certeza que isso agrada a Deus. E além do mais, faz parte do nosso testemunho cristão. E eu tenho algo especial para lhe mostrar agora, que é a edição da revista Esperança, Eventos Finais. Gente, há tanta instrução linda aqui, procurando compreender as profecias bíblicas e nos mostrar a realidade do tempo no qual nós vivemos. Inclusive, a história do paralítico no tanque de Betesda nos mostra que muitas vezes nós buscamos ajuda em lugares que não podem nos transformar. Mas quando Jesus aparece, ele muda destinos e devolve esperança. E essa mesma esperança fica ainda mais clara quando nós entendemos como Deus conduz os eventos proféticos que moldam o nosso tempo. Por isso, eu lhe apresento essa edição da revista Esperança Eventos Finais, que explica de uma forma simples e profunda como Deus dirige a história e como nós podemos nos preparar para o que virá. E a gente não precisa ter medo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tenha receio, não tenha medo de pedir essa revista aqui, recebê-la e estudá-la com carinho, porque acredite, para os filhos de Deus, o melhor está por vir. Para você solicitar a revista, é só você ligar para a gente, tá bom? O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem a opção também de você mandar mensagem pelo WhatsApp, número 12982444449. Você manda a mensagem de texto dizendo: eu quero a edição da revista Esperança Eventos Finais, tá bom? E nós vamos mandar para você. Em alguns dias esse material estará aí na sua casa, nas suas mãos, sem custo nenhum. Você não vai adquirir a revista, tá bom? Você vai apenas solicitar e nós vamos lhe enviar sem custo nenhum. É um presente da Novo Tempo para você com sinceridade, com a intenção de que você se prepare e tenha conhecimento das profecias bíblicas para que quando Jesus voltar tenhamos todos o chamado para a vida eterna. E o Quarteto Arautos do Rei agora vai cantar. E essa música é uma música feliz, para cima, na certeza de que somos todos em Cristo vencedores. Tem chamado e com amor guiado, tem nos motivado a prosseguir, tem nos dirigido, nos tem fortalecido, tem mostrado que está na direção
Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, vou triunfar. Olhe ao seu lado e veja com cuidado quantas vidas Deus já transformou. Foram destruídas, mas hoje estão erguidas. São troféus do seu amor e seu poder. Não duvide se alguém disser que transportou montanhas pela fé. Um poder assim Deus nos prometeu. Se você quiser, pode ser seu. Ele vai fazer de mim um vencedor. Não importa quem eu fui ou quem eu sou, o seu sangue é poderoso, seu amor é milagroso. Nele sei que posso tudo conseguir. Ele vê em mim o que eu vou me tornar, se eu nele esperar e confiar. Seu amor é fortaleza, me dá força na fraqueza. Por sua graça vou vencer, por sua graça vou vencer. Nessa graça vou vencer, vou triunfar. Ele vai fazer de mim um vencedor e Ele vai fazer de você também um vencedor, uma vencedora. Não desanima não, tá? Não desista. Se está difícil aí, às vezes fica difícil aqui também. Mas nós precisamos perseverar. O antigo pensamento diz assim: os desistentes nunca vencem, mas os vencedores nunca desistem. Então vamos para cima, vamos para frente. Vamos para o céu, olhando sempre para Cristo e perseverando. Talvez você ouviu essa música, esteja me ouvindo agora e pense assim: ah, pastor, mas você não me conhece, não sabe como eu sou fraco, como eu sou indigno. Eu não preciso nem conhecer você para saber que você é fraco, até porque nós somos todos bem parecidos, mas eu posso lhe assegurar em nome de Jesus: há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida. Tenha isso na sua mente, no seu coração. Repito, há mais graça no coração de Deus do que pecado na sua vida. Deus tem perdão para você e mais do que perdão, Deus tem poder para transformar a sua vida e fazer de você, sim, um vencedor, uma vencedora. Intervalo agora, mas você fica aí, não me deixe, e nós vamos refletir num texto bíblico maravilhoso daqui a pouquinho. Muito bem, estamos juntos aqui no programa A Voz da Profecia. Espero que esteja tudo bem aí com você, porque agora nós vamos para o estudo da Palavra de Deus. Mas
Antes de abrir a Bíblia e lê-la, vamos orar juntos? Pense em Deus comigo. Pai querido, Tua palavra, Senhor, está nas minhas mãos e eu te peço, ilumina-me, Senhor. E todos que estão agora participando dessa oração e vão estudar Tua palavra comigo, ilumina-nos, Senhor, para que a nossa compreensão da Tua palavra seja correta e que assim todos sejamos abençoados por este estudo. Peço-te, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico está no Evangelho escrito por João, capítulo 5. Eu vou ler os versos 1 a 9, tá bem? Evangelho escrito por João, capítulo 5, versos 1 a 9. Na minha Bíblia, o título está assim: A cura de um paralítico. Está escrito: Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: Você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Como nós lemos, Jesus estava em Jerusalém. Estando em Jerusalém, ele foi a esse tanque de Betesda, onde sempre ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Esse é o relato de João. E por que essas pessoas todas ficavam ali junto àquele tanque? O verso 4 explica, não é? João, aqui no capítulo 5, verso 4, está escrito assim: esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Isso, na verdade, era uma crença popular, uma superstição. Eu creio que na sua Bíblia, assim como está aqui na minha, o verso 4 está todo entre colchetes, aqui no comecinho do verso e final do verso. E esse verso está entre colchetes porque ele não se encontra entre os manuscritos mais antigos. Provavelmente, um copista anotou esse verso, essas palavras, para esclarecer a resposta do homem a Jesus. Eu não li? Jesus disse assim: você quer ser curado? E qual foi a resposta dele aqui no verso 7? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Interessante que era tanta gente nessa expectativa e eles aguardavam por tanto tempo que até construíram junto ao tanque alguns pórticos, alpendres, um tipo assim de varanda coberta, a gente diria um puxadinho, para que eles se abrigassem do calor do dia, para que eles se abrigassem da chuva, do frio da noite. Assim uma multidão, centenas de sofredores, eles ficavam ali aguardando o movimento das águas, porque eles acreditavam que esse mover das águas era resultado de um poder sobrenatural, uma ação de anjos de Deus. E quem descesse primeiro, quem primeiro se jogasse nas águas em movimento, seria curado de qualquer enfermidade. Aí, na hora do agito das águas, todos se precipitavam para o tanque, atropelando homens, mulheres, crianças, os mais fracos.
passavam dias e noites nesses pórticos, nessas varandas, numa vã esperança de cura. É muito estranho pensar que nosso Deus estaria agindo dessa forma, não é mesmo? Ora, seria como Deus dizendo assim: quem for capaz de chegar primeiro, eu vou atender. E olha aqui uma coisa, só é possível atender um de cada vez. Além de estranho, também fica claro que esse é um critério injusto, porque sendo assim, os mais necessitados teriam menos chances, porque os mais fortes atropelavam os mais fracos. Oh, meu amigo, minha amiga, acredite, as bênçãos divinas estão igualmente disponíveis a todos. Você já ouviu dizer, ou talvez até você já tenha dito isso, que muitas coisas nessa vida não são para quem quer, mas para quem pode? Já ouviu isso? Talvez até já tenha dito isso. Muitas coisas nessa vida não são para quem quer, mas para quem pode. E isso é verdade. No entanto, eu devo lhe dizer que o melhor da vida não é para quem pode, mas para quem quer. Oh, glória a Deus por isso. Eu repito, o melhor da vida não é para quem pode, mas é para quem quer. O melhor da vida está disponível, acessível a todos quantos queiram. E eu quero pensar um pouquinho agora aqui no verso 5 que eu li e releio. João capítulo 5, verso 5, diz assim: estava ali um homem enfermo havia 38 anos, veja. Qual a idade dele? A gente não sabe. Mas o que a gente sabe, que João relata, é que ele estava paralítico há 38 anos. Não era uma invalidez temporária. Ele não estava ali por 38 dias ou 38 meses, paralítico por 38 longos anos. Era um caso de extrema miséria. Ele estava sozinho, sem família, sem amigos, sentia-se completamente abandonado por todos. E ainda de acordo com o ensino religioso da época, um ensino absurdo, totalmente equivocado, aquele homem estava enfermo porque ele estava sob a maldição divina. Porque no pensamento dos líderes religiosos, e essa era a cultura que havia religiosa entre o povo, todo sofrimento era visto como castigo por algum pecado cometido pela pessoa ou por seus pais. O paralítico via o movimento das águas, mas ele nunca conseguia chegar além da beira do tanque, porque outros mais rápidos chegavam antes e se jogavam na água. Seus esforços inúteis, contínuas decepções e ansiedade consumiam suas últimas forças e esperanças. E no verso 6 está escrito assim: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Jesus ouviu. Quem escolheria voluntariamente misturar-se a uma multidão de sofredores? Por que que Jesus, estando em Jerusalém, ele foi àquele lugar de miseráveis? Eu creio que pela mesma razão, porque ele veio a esse mundo. O amor de Cristo o movia na direção dos mais necessitados. Foi a graça divina que levou o nosso Salvador àquele tanque, àquele lugar. Era dia de sábado. Multidões se dirigiam ao templo para o culto. E Jesus sabia que um ato de cura nesse dia iria despertar ainda mais a oposição dos líderes judeus contra si. E eles procurariam interromper a sua obra. Mas o Senhor viu esse homem, esse caso de profunda miséria, certamente o pior de todos os casos. Então, movido por sua linda compaixão, o Senhor foi direto ao homem, aproximou-se do paralítico. E eu imagino Jesus abaixando-se com ternura e dizendo assim: você quer ser curado? Ao procurar o pior de todos os casos, fica claro que ninguém está além do alcance da graça e do poder de Deus.
Ninguém é visto como indigno do seu amor. Será que eu estou falando agora para alguém que se sente o pior dos piores? Você se sente o mais miserável dos miseráveis? O mais indigno dos indignos? Para você que se sente perdido ou perdida, Jesus diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E mais, ele diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum eu o lançarei fora. E eu posso citar um texto de Paulo, Romanos 5, verso 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é lindo isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que eu lhe disse há pouco significa que há mais graça no coração de Deus do que pecado em sua vida. Oh, glória a Deus por isso. Há mais graça no coração de Deus do que pecado em nossa vida. Por isso o perdão está disponível a todos quantos queiram. Jesus foi ao mais sofredor, ao que se sentia mais indigno dos indignos. Ele se aproximou dele. E qual foi a pergunta que Jesus fez ao homem? Você quer ser curado? Naquele semblante tranquilo e palavras tão gentis, surgiu uma esperança. Eu imagino que o homem sentiu que de alguma maneira ele seria ajudado. Mas você já parou para pensar por que Jesus perguntou? E por que Jesus fez assim uma pergunta cuja resposta seria tão óbvia? Eu imagino, primeiro, porque o Senhor tem prazer em relacionar-se conosco e porque Ele se interessa em nos ajudar. Ele se interessa por nossos sofrimentos. Mas também imagino que a pergunta objetiva levá-lo a uma reflexão e orientá-lo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: pense, você está mesmo disposto a mudar de vida? Porque a cura implicaria em deixar de ser vítima, não é? Incapaz. E ele teria que passar a agir, produzir, trabalhar. Tem gente que se acomoda à condição de coitado, de necessitado e prefere seguir assim. Jesus pergunta: você quer ser curado? E qual foi a resposta dele? Eu vou reler para você aqui. João capítulo 5, agora no verso 7, o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. A resposta revela a sua condição interior de amargura, de desolamento, de infelicidade, bem como uma falsa esperança que até aquele momento só lhe produzia decepção e revolta. O homem se queixa, ele reclama e ele diz: Senhor, eu não sou ajudado, eu não sou respeitado, egoístas chegam antes de mim. Ele se sentia impotente, estava em desespero, não tinha mais esperança de se restabelecer, ele não via nenhuma perspectiva de auxílio, pelo menos até aquele momento. Eu vejo nesse homem e na multidão de outros miseráveis ao seu redor um quadro, uma representação da infeliz realidade humana. Onde nós estamos, hein? A que ponto nós chegamos? Nós somos homens e mulheres enfermos e impotentes, cheios muitas vezes de falsas esperanças e ilusões, correndo para junto de tanques e águas milagrosas. Eu vejo por aí multidões e multidões pelo mundo afora iludidas, atraídas e dominadas por crendices, superstições, misticismo, ideologias, idolatrias. Por exemplo, com todo respeito, temos aqueles que imaginam ser possível receber algum milagre por intercessão de uma boa pessoa que já morreu. Confesso que me dá um aperto no coração ver pessoas, gente simples e sincera, adorando imagens de escultura, venerando a imagem de um ser humano.
Tem também gente desesperada que, ludibriadas por falsos pastores, pensam ser possível trocar com Deus dinheiro, alguma doação financeira, por outras maiores bênçãos materiais. Existem outros que seguem políticos mercenários e corruptos, autênticos ilusionistas. Há quem acredite em pregação de autoajuda, também os que vivem impressionados com horóscopo, com búzios, com amuletos, pirâmides, cristais. Sim, meu amigo, minha amiga, esse é um retrato da humanidade. Multidões de doentes ao redor de tanques de falsas esperanças, na expectativa de que algo aconteça. No entanto, o tempo passa e nós perdemos nossas apostas, nos decepcionamos com pessoas e suas promessas e continuamos doentes e cada vez mais aflitos e desalentados. Onde você tem buscado segurança? Em quem você tem colocado a sua esperança? A gente precisa parar, precisa refletir nisso. E agora eu vou ler os versos 8 e 9. Os dois últimos aqui desse encontro de Jesus com o homem paralítico. Está escrito assim: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Movido por sua compaixão, o Senhor Jesus, de maneira firme, ordenou: levante-se, pegue o seu leito e ande. Junto com as palavras do Mestre veio o poder, porque há poder na palavra de Deus. O profeta Isaías 55, no verso 11 está escrito: Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, agora realiza obra semelhante pelo desamparado paralítico. O sofrido homem, pela fé, apoderou-se dessas palavras. Ele agarrou-se à possibilidade de cura e decididamente levantou-se e foi imediatamente curado. Cada nervo e músculo vibra, energia, saúde e vida chegam aos seus membros paralisados. Então, pondo-se em pé, ele se sente um novo homem. Oh, glória a Deus! Acredite, meu amigo, minha amiga, por meio dessa mesma fé, nós podemos ser curados também. Cura física, emocional e espiritual. E, aliás, nossa maior e mais urgente necessidade é de cura espiritual. Por conta dos nossos pecados, nós fomos separados de Deus. Nós somos todos paralíticos espirituais, incapazes de andar na direção de Deus, de viver em santidade. Nessa hora, o Senhor aproxima-se de você e lhe olha com ternura e lhe pergunta: você quer ser curado? Sim, você quer ser curado? Se a sua resposta é sim, é afirmativa, então Jesus lhe diz: levante-se e ande. Creia na palavra de Deus e ela se cumprirá na sua vida. Faça como o paralítico, creia e ele transformará seu coração. Ele lhe dará forças e poder para vencer. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57, está escrito assim: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
E o verso 9 que nós lemos aqui termina assim: e aquele dia era sábado. Você já parou para pensar por que João fez questão de mencionar em qual dia da semana Jesus fez esse milagre? Eu lhe respondo: porque o dia de sábado, estabelecido por Deus após os 6 dias da criação e dado pelo Senhor como um presente à humanidade, e eu estou aqui me referindo a Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, porque a origem do sábado como dia especial da semana para adoração a Deus está lá desde a criação. Verifique Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. O Senhor, depois de 6 dias de criação, está escrito que Ele descansou no sábado, santificou esse dia e o abençoou. É evidente que Deus descansou não é porque Ele estivesse cansado. Deus descansou no sentido de Deus teve prazer em olhar tudo o que Ele fez e aquilo tudo era muito bom. O prazer de contemplar as suas obras criadas, e Deus descansou para nos dar o exemplo. E Deus santificou, significa Deus separou esse dia e Deus abençoou esse tempo. O sábado, criado por Deus desde a criação, estabelecido por Deus desde a criação como um presente à humanidade, nos dias de Cristo havia se transformado pelo judaísmo num dia de proibições, o dia do não pode. Os líderes judeus perverteram o mandamento, tornando a observância do sábado como um pesado fardo a ser carregado. Então Jesus, consciente e deliberadamente, Ele rompeu com esses falsos ensinos. Ele rejeitou as tradições e restrições impostas pelos escribas e fariseus. Jesus realizou a cura do homem no sábado e ainda disse para que o homem carregasse o seu leito. Fica claro nesse episódio e em outros momentos registrados nos evangelhos que Cristo procurou libertar os judeus das absurdas exigências que haviam tornado a guarda do sábado uma maldição em vez de uma bênção. Por esse ato concreto e surpreendente, Jesus demonstrou a natureza da verdadeira guarda do sábado e mostrou também a falsidade das restrições tradicionais com as quais os fariseus procuravam dominar o povo. Acredite, atos de misericórdia, como a cura do paralítico, estão em perfeita harmonia com o propósito do mandamento de guardar o sábado, de separar esse dia especialmente para Deus. A lei proíbe o trabalho secular no dia do Senhor. Nós devemos deixar as nossas ocupações da vida diária e dedicar essas horas sagradas ao repouso, ao culto, ao convívio familiar e à prática de boas obras. Portanto, creia, o sábado não é um dia de inatividade. Fazer o bem é uma obra que honra o Criador do sábado. A partir do verso 10, eu estou me referindo aqui ao texto de João capítulo 5, não é? Objeto do nosso estudo de hoje. A partir do verso 10 até o final do capítulo 5, os líderes dos judeus, que eram hipócritas e incrédulos, eles passam a acusar Jesus. E eles ouvem, então, importantes declarações que Cristo faz a respeito de si mesmo. Para o Senhor, muito mais desafiador, eu acredito, do que lidar com pessoas fisicamente enfermas, era ter que conviver com o orgulho, a teimosia e a falsidade desses homens. Mas é interessante que o contato de Jesus com esse homem não termina aqui, em João capítulo 5, verso 9. Eu quero pensar com você em mais um verso, onde a gente vê claramente que houve contato entre Jesus e esse homem que era paralítico e que o Senhor o curou. Eu me refiro ao Evangelho de João, aqui no capítulo 5, agora no verso 14. Está escrito assim: mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse:
olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus dirigiu a mente dele do seu bem-estar físico para a sua necessidade de purificação espiritual, ficando implícito que sua vida anterior tinha sido de pecado e que esses pecados tinham sido perdoados, mas os erros do passado deveriam ser abandonados para que ele não sofresse uma possível recaída numa doença mais severa. E, é claro, o mais grave, o pior de tudo, perder a salvação, perder a vida eterna. Jesus queria não só curá-lo fisicamente, Jesus queria curá-lo no sentido espiritual. Jesus queria salvá-lo. E esse é o desejo de Deus para toda a humanidade. Mais do que cura física ou emocional, o desejo de Deus é nos curar da paralisia mortal causada pelo pecado. Só Jesus pode nos curar desse mal. Só Jesus pode nos reconectar à vida, à verdadeira vida, a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 5, verso 1, está escrito: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta feita ao paralítico é dirigida a você agora. Eu lhe pergunto em nome de Jesus: você quer ser curado? Você quer ser curada? Lamentavelmente, a verdade é que muitos não querem. A verdade é que muitos rejeitam a libertação do domínio do pecado que o Senhor está disposto a realizar em nós e para nós. Lamentavelmente, muitos preferem permanecer imersos e dominados pelo pecado. E, aliás, aqui mesmo em João capítulo 5, nessa discussão de Jesus com os líderes religiosos, depois da cura do homem, Jesus diz essas palavras, João capítulo 5, verso 40, ele diz assim: contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Oh, que pena! Estes homens estavam com o coração endurecido para Deus. Jesus diz: vocês não querem vir a mim para ter vida, e essa situação se repete hoje. Há milhares, milhões, bilhões de pessoas pelo mundo que têm a oportunidade de conhecer o Evangelho, mas eles não querem ir a Cristo, eles não querem se entregar a Cristo para ter vida, eles não querem ir a Cristo para terem o perdão dos seus pecados e o poder para se libertarem do domínio do pecado. Eles preferem continuar como paralíticos espirituais. Eles preferem viver nessa condição de domínio, subjugados, controlados pelo mal. Oh, que triste isso! Você quer ser curado, você quer ser curada, tomara que você queira, que o seu coração continue aberto para Deus. Ouça o Senhor lhe dizendo assim: filho, levante-se, ande. Ou seja, filho, filha, eu posso curar você, eu posso libertar você, eu posso tirar você do domínio do pecado e lhe dar poder para você ter uma nova vida, para que você possa se levantar e viver de maneira plena, não sob o domínio e a opressão do mal, não cheio de medos, de insegurança, preso a superstições, a vaidades, a futilidades desse mundo, aos pecados que prometem vida e entregam morte, que prometem liberdade e entregam escravidão. Levante-se, ei, ande numa nova direção, ande para uma nova vida. Eu posso, diz Cristo, libertar você, eu posso curar você, mas você quer ser curado? Diga: Senhor, eu quero. Efetua, Senhor, a tua obra na minha vida. E o Senhor, com alegria, realizará por você aquilo que você mesmo não pode fazer, porque as coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus.
Não existe caso perdido para Deus. Não existe para Deus um pecador que foi tão longe que não possa voltar, se o pecador for sensível ao chamado do Espírito Santo. E é claro que se você está aí é porque de alguma maneira você tem tido sensibilidade espiritual. Você quer ser curado, quer ser curada, diga agora na presença do Senhor: Senhor, eu quero, eu preciso, eu creio. E que o Senhor abençoe você, abençoe a sua vida. O quarteto agora vai cantar. Mais puro amor, um nome que Deus nos enviou como um presente, e nós recusamos aceitar como Senhor. Esse nome nos quer curar, é preciso pedir. Esse nome nos quer salvar e nos vai redimir. Através desse nome de luz, recebemos virtudes da cruz. Esse nome bendito é Cristo Jesus. Esse nome nos traz o dom da paz. Cristo, Cristo. Quem invocar esse nome, perdão alcançará. Pode fingir que não precisa desse nome, ou pode fugir pra não querer desse nome escutar, mas não vai conseguir fazer com que ele te abandone. Esteja onde estiver, o seu amor vai lhe encontrar. Esse nome vai lhe envolver, sem você perceber. Esse nome já lhe escolheu para um novo viver, muito além desse céu tão azul, há um lugar onde tudo reluz, e o centro da glória é Cristo Jesus. Cristo, Cristo. Esse nome nos traz
louvado seja nosso Senhor. A única razão por que Ele desceu a esse vale de miseráveis foi para nos tirar dessa condição. Ele veio movido por sua graça, por seu amor, por sua bondade para conosco. Por isso seja glorificado o nome do nosso Senhor. E o desejo do Senhor é que todos sejam salvos. Eu quero ler esse texto antes da gente orar. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 13 e 4, está escrito assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos sejam salvos, todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é curar todos os seres humanos de nossa doença espiritual, da nossa doença moral. Deus quer nos livrar, quer nos curar da doença mortal do pecado. E todo aquele que desejar essa cura e apresentar o seu pedido diante de Deus será verdadeiramente curado, porque o Senhor tem poder para isso. Maior do que aquele que colocou a doença em nós é aquele que nos sara, aquele que nos cura. Mais poderoso do que o inimigo que nos derruba é o Senhor que nos levanta. A Deus toda a glória. Você quer ser curado? Você quer ser curada? Diga: Senhor, eu quero, eu preciso, eu creio. Eu estou aqui, Senhor, por mim mesmo não há esperança, mas eu creio na Tua palavra e por isso eu clamo por Tua ajuda. Eu peço que o Senhor me perdoe e me conceda poder para vencer. Deus ouve essa oração com prazer e atende. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus lhe abençoe. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança. Lembre-se do que eu disse: não há caso perdido para Deus. Ninguém foi tão longe que não possa voltar pelo poder de Deus, se tão somente tiver sensibilidade ao chamado do bom pastor que veio buscar e salvar o perdido. Que Ele abençoe você. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te agradeço e te louvo, Senhor, pela certeza de que em Jesus Cristo há vitória para todos quantos queiram. E se tem agora, Senhor, orando comigo, que se sente o pior dos piores, o mais indigno de todos, um caso perdido, fala, Senhor, a esse teu filhinho e essa tua filhinha, que ele e ela creiam que são amados por Ti, Senhor, que há esperança, que há salvação, há perdão e poder em Ti, Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus lhe ilumine, que você e eu, nós todos saiamos da ilusão ao milagre, em Cristo Jesus. Um abraço, tudo de bom para você, para a sua família. Se o Senhor permitir, a gente se vê semana que vem. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Tchau.